Glória a Deus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 13, 14 e 15, por favor. Glória a Deus. 1 Timóteo, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Me perdoe. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Deus está aqui, irmãos? Amém? Deus está aqui? Me deem aí a sua paciência, eu sei que o nosso horário está um pouquinho avançado, mas é um dia de festa, atividades diferentes, e todo mundo quando sair daqui ainda vai levar a esposa para jantar em algum lugar, né? A família, os filhos. Quem não puder levar a esposa, leva a si próprio, né? Se leva, vai sozinho, ou então convida o pastor para pagar para a família dele. O pastor está aceitando um jantar. Se todos acharam, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, diga glória a Deus. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Pai querido, oramos a Ti mais uma vez, agora pedindo a Tua bênção sobre esse momento da palavra. Tu sabes, ó Deus, que nós não sabemos participar de uma reunião assim sem ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sei que está cada dia mais difícil falar sobre família, e me parece que de um tempo para cá, isso tem se tornado um tema tão sensível, que a gente evita até comentar em público para não gerar constrangimento. Algumas pessoas criticam muito as escolas, e entenda isso aqui, eu preciso fazer essa introdução. Algumas pessoas criticam muito as escolas porque elas estão deixando de celebrar o Dia dos Pais e o Dia das Mães para, em vez disso, celebrar o dia do responsável, né? E eles fazem isso, é claro, tem toda uma agenda diabólica, social, bem orquestrada por trás disso, para estragar o plano que Deus fez. Mas, deixando um pouquinho essa agenda de lado, você vai perceber que tem muita gente bem intencionada, que está vivendo essa agenda, que está trocando os seus conceitos, inclusive por boas intenções. Vocês vão me entender. Estão trocando os seus conceitos por boas intenções. Porque quer queira, quer não, ali naquela escola, tem uma criança que não tem um pai dentro da sua casa. Tem uma criança que não está sendo criada por sua mãe dentro daquela escola. E quando uma pessoa vê a outra celebrando algo que tem, não é todo mundo, e cobrar disso de uma criança é até cruel, não é todo mundo que tem maturidade para celebrar pela alegria alheia, não é todo mundo. Fizeram uma experiência social, foi até conduzida pelo próprio pai, de 2 filhinhos, 2 crianças, e o pai deu um chocolate para um filho e não deu para o outro. Aquele outro que não ganhou tinha ficado feliz quando o irmãozinho ganhou. Você ficou feliz que seu irmão ganhou o chocolate? Sim, fiquei feliz, mas ele falou isso porque ele acreditou que logo em seguida viria o dele. E quando ele abriu lá a surpresa e viu que na surpresa dele não tinha o chocolate, ele cruzou os braços e ficou profundamente ofendido com o pai. E o pai teve que ensinar uma lição para aquele filho: não é porque você não ganhou dessa vez que você não pode se alegrar com o que o seu irmão ganhou. Então,
Mas em geral é assim, a gente entende aquele menininho porque ele não tem maturidade para entender que dessa vez não foi ele que ganhou o chocolate, ele não tem maturidade. Mas a gente percebe isso hoje em pessoas adultas também. Hoje pela manhã tivemos uma mensagem maravilhosa nessa casa, conduzida pelo pastor Cristiano e a pastora Marcele. Quem não esteve presente de manhã, por favor, em nome de Jesus, assista. O que Deus falou foi tremendo. E nós aprendemos que a felicidade está nas coisas simples. Quanto menos complicado for, mais alegria você vai ter. Glória a Deus. Então, irmãos, dito isso, eu queria que a gente também tivesse maturidade para perceber que tem muita gente boa, gente bem intencionada, caminhando nessa agenda, porque está querendo compreender as limitações das pessoas. E ela não quer que uma criancinha se entristeça porque a outra tem um pai. Ela não quer que uma criancinha se entristeça porque o amiguinho tem uma mãe. E por conta disso, olha o que o diabo vem construindo. Se eu não posso ser feliz, se eu não posso ter um pai e por isso me alegrar, você também não tem direito de ser o seu. Se eu não posso ter uma mãe e ter direito de me alegrar, você também não pode ter a sua. Então acaba com o dia do pai, acaba com o dia da mãe, né? E um organismo chamado Estado começa a se apadrinhar de todas as pessoas, construindo um terreno fértil para Satanás plantar de vez o seu reino nessa terra. Mas existe alguém chamado igreja, que é coluna e firmeza da verdade. E esse negócio chamado igreja vai continuar pregando o evangelho, vai continuar contrariando essa doutrinação, dizendo que só o Senhor é Deus e os seus planos e os seus projetos precisam ser respeitados. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Irmãos, vejam, vocês leram comigo que Deus primeiro formou Adão, depois ele fez Eva, e ficou claro por essa ordenação, por essa sequência que o Senhor estabeleceu, ficou claro que a maior responsabilidade daquela instituição cabia a quem? Me ajude. Ao homem, a Adão, porque ele veio primeiro. Então coube a ele, por exemplo, trazer as instruções que Deus havia dado a ele em particular para o seu novo grupo, que era ele e sua esposa. Então Deus deixa claro nessa palavra aqui que a grande responsabilidade de uma casa pesa sobre os ombros dos homens. E infelizmente é por conta disso que Satanás trabalha tanto para enfraquecer a figura masculina. Ao enfraquecer a figura masculina, ele enfraquece a figura paterna. E ao enfraquecer a figura paterna, ele enfraquece o governo de Deus sobre a terra. Outra coisa importante de ser considerada aqui é que Paulo está dizendo que a nossa querida irmã Eva, mãe de todos nós, ela foi enganada. O pecado que Eva cometeu debaixo de sugestão. Você acha que é de agora que as pessoas usam o sugestionamento para fazer as outras fazerem o que elas querem? Não. Isso foi ensinado pelo diabo no Éden. O Éden sugestionou a irmã Eva para que ela cometesse pecado. Eu já comentei aqui nesse altar que já escutei irmãs dizer: meu grande sonho é chegar no céu e dar um tapa na cara de Eva. As irmãs estão sonhando em chegar no céu e agredir a irmã Eva, porque agora ela tem que dar à luz com dor, agora ela tem que se submeter ao seu marido, e isso traz um desconforto tão grande para a mulher que algumas querem se vingar da irmã Eva quando chegarem no céu. Pelo amor de Deus, irmãs, tirem isso da cabeça, porque Deus não vai deixar nenhuma mulher chegar lá para dar tapa na cara da irmã Eva. Pelo amor de Deus, se você está com essa intenção, Jesus, abre essa porta para o senhor ver, eu entrar e eu vou encher a cara dela de bolacha. Não faça isso, porque está claro no texto que a nossa querida irmã estava debaixo, eu vou usar uma expressão diferente, estava debaixo de encantamento. Antes do canto da sereia, existiu na terra o canto da serpente, e ela
enfeitiçou, ela seduziu, ela sugestionou a decisão de Eva. Então, resumindo, o que Eva fez naquele dia não fez sozinha. Ela não estava pura em si própria, ela fez debaixo de engano. As irmãs entenderam isso aqui? Amém? Então ninguém vai dar tapa na cara de Eva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porém, irmãos, e aqui pesa muito, infelizmente, o querido irmão Adão não estava enganado. Ele não estava debaixo de sugestão. E se alguém aqui já pensou isso um dia, por favor, tire da sua mente. Eva não fez a cabeça de Adão. Já vi gente dizer isso em cima de púlpito, a mulher fez a cabeça dele. Não, a serpente fez a cabeça dela, mas ela não fez a cabeça do seu marido. Ele não estava enganado. Ele não estava enganado. Nós temos um curso aqui nessa igreja que é o de Bem Casados, que acontece toda terça-feira, né? E o irmão Otto e a pastora Ruth, o pastor Otto e a pastora Ruth, eles são líderes em treinamento, são os nossos líderes de casais. Eu e a pastora Misilene, a gente aplica esse curso, trouxemos lá da Ilha do Governador e tem sido uma bênção. E a gente bate muito nessa tecla. Quando eu vejo isso aqui, eu noto que o irmão Adão não estava fazendo as coisas porque a sua esposa fez a cabeça dele. Não está claro aqui? Ele não foi enganado. Ele não estava debaixo de engano. A mulher me enganou. Ele usou uma desculpa para Deus, claro, né? Ele estava pronto para receber uma sentença e ele ficou com medo dessa sentença e apelou para o emocional de Deus. Eva tentou a mesma estratégia. Quem sabia que isso não funciona era a serpente. A serpente não usou argumento nenhum para apaziguar a ira divina, porque ela veio do céu, ela caiu do céu, e ela sabia que lá não tem jeitinho brasileiro. Lá no céu não tem esse negócio de apelar para as emoções de Deus. O Senhor é justo, a sua justiça dura para sempre. Então ele precisava cumprir o que havia sido anunciado. Ele diz: quem comer vai morrer. E Deus não podia agora, por um apelo emocional, tentar negar sua própria palavra, corromper sua própria justiça e impedir que o juízo fosse executado. Deus não poderia negar-se a si mesmo. Mas é lógico, ele estava considerando tudo aquilo que estava acontecendo. O fato de Eva estar debaixo de engano, o fato de Adão ter feito aquilo conscientemente e o porquê dele ter feito aquilo conscientemente, e o fato de Adão, por favor, preste muita atenção, porque isso é sutil no texto de Gênesis, o porquê que Adão tentou conquistar a misericórdia de Deus. E eu quero fazer alguma pergunta para saber se todo mundo está acompanhando esse raciocínio. Dá para entender, vamos lá, me responda, dá para entender que Eva não estava em sua consciência plena? Quem entendeu isso, diga amém. Dá para entender que Adão, apesar de estar consciente do que fez, ainda assim, clamou pela misericórdia de Deus quando tentou se esquivar? Deu para perceber esse detalhe? Se você percebeu, Deus no céu também percebeu. Então, quando Deus foi emitir a sua sentença, ele levou em conta o seguinte pensamento: esse homem não tem vontade de se afastar de mim. Oh glória, ele não quer perder de vez a minha companhia. De alguma forma Deus percebeu que Adão ainda clamava por sua misericórdia e bondade, e ele fez isso porque sabia o que nós também sabemos, que o Senhor é bom. Oh glória, sabia que o Senhor é bom, que o Senhor tem planos bons para conosco, e de alguma forma Deus podia restaurar a vida daquele casal. É lindo, irmãos, perceber o que eu vou declarar agora. Deus também notou que esse querido homem chamado Adão, apesar de ser o responsável por toda a bagaceira que aconteceu na terra desde então, ele conhecia o amor de Deus.
Aleluia. E ele conseguiu entender o amor de Deus. Eu estou dando essa volta toda para que você tenha clareza plena do que eu vou falar. E ele, de alguma forma, nos bastidores daquela conversa, ele disse: eu não posso deixar essa mulher morrer sozinha. Oh glória! Eu não posso deixar essa mulher morrer sozinha. Ele sabia que a sentença seria dada com engano ou sem engano, debaixo de sedução ou sem sedução. Ele sabia e decidiu conscientemente: se ela vai morrer, eu vou morrer com ela. E se eu puder entrevistar o irmão Adão quando eu chegar no céu, eu vou querer saber se o que eu pensei dessa história está correto. Mas eu digo a vocês aqui com toda a sobriedade da minha alma, ele de alguma forma pensou em si mesmo: se ela vai morrer, eu morro com ela. Se Deus vai sentenciar, a responsabilidade desse jardim era minha. E eu aprendi com Deus, eu aprendi com o meu pai, porque se tinha alguém que sabia chamar Deus de pai, era Adão. Oh glória! Eu aprendi com ele que não posso abrir mão da minha família. Se a minha família vai ser condenada porque eu me distraí e deixei a serpente entrar no jardim, eu vou morrer com a minha casa. Mas como é que ele ia argumentar isso com Deus, gente? Não dava para argumentar. Então ele tentou apelar para o emocional divino, e a graça do Senhor foi liberada naquele dia. Oh glória! Você já sabe disso, a graça do Senhor. Você sabe que Deus não deu misericórdia aos anjos, não foi? Você sabe que quando Satanás pecou, não foi planejado para ele um projeto de redenção. Por quê? Porque Satanás, ele fez a escolha de se afastar de Deus e criar o seu próprio reino. Mas esse camarada chamado Adão, não. Ele deu um grito de desespero, porque se ainda sobrar uma chama de misericórdia no teu amor, tenha misericórdia de mim, porque eu não posso permitir que a minha família caia por terra. Oh glória! E ele aceita morrer pela família. E aí Deus rapidamente pensa num projeto. É lógico que eu estou só conjecturando, porque tudo isso já estava escrito desde o começo, desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem não queria se distanciar dele. Deus já sabia que o homem aprenderia o valor da família. E por conta disso, ele criou um seguinte projeto: eu vou colocar uma inimizade entre a semente da mulher, oh glória, a vítima real desse negócio. Eu vou colocar uma inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. E a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Oh glória! Ela vai ferir o calcanhar da semente, mas a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deixou claro. E aí Paulo está corroborando com isso, dizendo: minhas irmãs, eu sei que aconteceu um problema. Meus irmãos, eu sei que a coisa ficou feia, mas quando a gente aprender a gerar filhos, a salvação estará garantida para a glória de Deus Pai. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, porque era do fruto da mulher que Deus levantaria, como fez o nosso Salvador. Quem aqui é grato por tudo que Jesus Cristo fez, salvando sua vida e a sua casa, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me ajude a repetir essa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser um pouco mais bonito? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Oh glória! O que eu aprendo olhando aquela história? Que tem gente que peca por sugestão, vai na onda dos outros, vai na palavra alheia, vai no conselho dos ímpios e acaba pecando. O representante desse tipo de pessoa é a irmã Eva. Tem gente que peca por escolhas. O representante desse tipo de pecado na história é o irmão Adão. E tem gente que peca e ainda induz outras pessoas ao pecado. O representante desse tipo de pecado é o próprio diabo, a própria antiga serpente. Temos todo esse conjunto dentro da história de Adão e de Eva. E para mim é claro que, infelizmente, depois que o pecado chegou
na terra, viver aquele projeto chamado família ficaria muito mais difícil. Sim ou não, gente? Depois que o pecado foi plantado, viver aquele projeto ficaria muito mais difícil, porque o projeto família era para ser vivido no jardim. Vou repetir, o projeto família era para ser vivido no jardim. Existem plantas que foram feitas para germinarem num determinado terreno. Se você trocar aquela planta e colocar em outro solo, em outro clima, ela até pode sobreviver, mas não nas mesmas condições. Eu, por exemplo, nunca gostei de tâmara, até o dia que eu provei a tâmara de Israel. O guia tentou me vender tâmara, eu falei, não gosto. Um gosto meio sebento, sei lá, sem graça, não gosto. Aí ele falou assim, essa aqui você vai gostar. Falei, gente, tâmara é tâmara em qualquer lugar do mundo. Não, a tâmara que nasce no nosso solo não é a mesma que brota e cresce naquele solo de lá. E o guia, para me convencer, porque eu não queria, ele disse assim, você já viu aquela expressão que em Israel mana leite e mel? Eu disse sim. Aí ele falou assim, você acha que vem mel de onde? Israel é quase todo deserto, tem flor para as abelhas polinizarem. O mel, não. De onde vem o mel daqui? O mel vem da árvore, não é mel de abelha, é mel de tâmara. Prove a tâmara. Falei, terra, xaraia, ô glória, revelação, né? Gostei, todo crente pentecostal gosta. Provei a tâmara, falei, Jesus da minha alma, que é isso? Até encheu a boca de saliva agora, porque eu lembrei da tâmara de Israel. Então, quando pensamos em família, família ia ser uma maravilha, gente. Ia ser o lugar mais doce, a tâmara mais doce da nossa história, se a gente vivesse num lugar chamado paraíso, se a gente vivesse num lugar chamado Éden, mas a gente não vive num lugar chamado Brasil, né? E esse meu Brasil varonil, só o sangue de Jesus para resgatar ele, para arrancá-lo dessa agenda nefasta que está arrasando a nossa história e fazendo o café custar R$38. O sangue de Jesus tem poder, isso vai mudar. E vai mudar por quê? Porque ainda tem gente que ora nessa nação, ainda tem gente que acredita em família, ainda tem gente que não vai desistir dos seus filhos, ainda tem gente que não vai desistir do seu lar, ainda tem gente que vai pagar um preço até mesmo de ser condenado, para continuar dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, não vai desistir. Adão não desistiu, você também não vai desistir. E eu digo isso para a glória de Jesus. Quem recebe e concorda com essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Você também não vai desistir. A questão é, e aí eu quero falar com os queridos homens dessa casa, dos mais novos aos mais antigos. Família não pode ser abandonado, um projeto que não pode ser abandonado, mesmo diante da nova realidade humana. E qual é a nova realidade humana? Tudo conspira contra a nossa casa, tudo conspira contra a nossa família, tudo, porque Deus falou para Adão, a partir de agora você não me ouviu, você fez sua escolha, a partir de agora a terra estará contra ti, ela vai produzir espinhos e abrolhos, e com o suor do teu rosto você vai ter que comer o teu pão. Ficou difícil ou não ficou difícil, homens? Ficou difícil. E para piorar a situação, de um tempo para cá, o diabo transferiu a responsabilidade da provisão da vida de muitos homens para as costas de muitas mulheres. E tem mulher sobrecarregada, tendo que ser pai e mãe dentro de sua própria casa, para sustentar o seu lar, porque tem um abençoado que quer passar o dia jogando videogame no sofá da casa dela. Que o Senhor repreenda isso e restaure nas nossas vidas a ordem que Ele estabeleceu lá no jardim do Éden. Quando perguntaram para Jesus o que Ele pensava sobre família, foi a primeira vez que Ele não devolveu pergunta para quem perguntou. Ele já entrou logo afirmando, digam para mim o que é que está escrito, oh glória. Aliás, vocês não leram o que está escrito? Ele fez macho, oh glória, e fêmea. E então o que Deus uniu, que não o separe o homem.
porque para Deus só tem um negócio, só tem um modelo que a gente precisa para termos saúde espiritual e emocional. E que modelo é esse? Uma coisa chamada casa, uma coisa chamada família. Oh glória, mas casa, pastor, dentro de um mundo caído, é uma coisa difícil demais de ter, eu sei, mas é o caminho de volta para o Éden. Oh glória, é o caminho de volta para o jardim. Foi de lá que a gente saiu, é para lá que a gente quer voltar. Oh glória, eu não posso esquecer, eu não vou abrir mão, eu não posso deixar de glorificar a Deus pelo um pai, porque agora o meu faleceu, meu pai faleceu, eu vou agora reclamar de quem tem pai? Agora eu vou falar mal de quem tem pai? Agora eu vou ser infeliz porque eu não tenho e outros ainda têm? Não, não posso fazer isso. O mundo está em caos, há uma condenação sobre a humanidade, mas a gente está em Cristo, gente. Oh glória, eu vou dizer a terceira ou quarta vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No almoço, o pastor Ezequias é testemunha disso. No almoço, a gente estava falando sobre esse mal do cristianismo moderno, de tentar evitar filhos. Não, vamos casar, mas a gente não quer filho. Aí o outro fala assim: vamos casar, mas vamos ter só um. Você não tem noção, você está caindo no laço que Satanás armou. Está caindo, o Lucas já tem 3, vai fazer mais 8. Mais uma só, não é só mais. Então, assim, eu sei que a gente até faz brincadeira, porque é do brasileiro brincar com tudo, mas há um plano do diabo em andamento para condenar a nossa nação de uma vez por todas, impedindo que a gente gere filhos, impedindo que tenhamos mães férteis em nosso meio. Eu não quero criar pavor em ninguém, mas a alimentação de hoje é para isso. Os remédios que se usa hoje é para isso. Está cheio de remédio aí que a fábrica sabia que era abortivo e ainda assim continua vendendo. A quantidade de irmãs que perdem filhos no meio da gestação hoje em dia é um absurdo. Tem alguma coisa errada? É a genética humana que está fragilizada? Talvez não. É bem provável que isso tudo seja fruto de um programa. Para quê? Para não termos filhos. Salvar-se-á se der a luz a filhos. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que enche de filhos a sua casa. É igual a um valente cheio de flechas no seu alforje. Alamante candaraia. E aí você faz, quem devia entender isso não entende. Aí fala: para que eu vou gerar filho num mundo como esse? Para quê? Porque os seus filhos são flechas. Para que você vai gerar filho num mundo como esse? Porque os seus filhos são sal da terra, luz do mundo. Para que vai gerar filho? Porque os seus filhos serão poderosos na terra, porque os seus filhos serão geradores de salvação, porque os seus filhos farão a diferença nesse mundo tenebroso. E é com os seus filhos que Deus está contando. Ele falou assim: eu sei que Satanás colocou a pata dele na tua casa, ó Adão, ó Eva, mas do ventre da mulher eu vou fazer nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Bendito seja o nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar o seu lar, Deus vai abençoar o fruto que você gerou. Aleluia. Deus vai abençoar o fruto que você gerou. Bendito seja o nome de Jesus. Então eu sei, a gente vai continuar brincando aqui e ali, mas que fique sério esse assunto, e você entenda que Deus nos chamou. Hoje foi tremendo, vou ter que revelar aqui, né? Mas na conversa que a gente estava tendo, aí ele falou assim: não, mas o complicado hoje é colocar um filho e não poder criar financeiramente, não é isso? Aí assim, tá, então a sua preocupação não é com o que Deus quer, a sua preocupação é com o que Mamon está estabelecendo contra você. A gente só faltou mergulhar embaixo da mesa assim, ó. Por quê? Porque não é Mamon que vai dizer quantos filhos você vai ter. Ô glória, quem vai dizer quantos filhos você vai ter vai ser aquele que disse: é da tua casa que eu vou gerar uma restauração, um projeto de salvação para essa geração. Meu irmão, abre essa boca comigo e glorifica ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa. Então, em nome de Jesus, eu rejeito o que Mamon está dizendo. Eu rejeito. Olha, o homem que tiver muitos filhos, diz a Bíblia, ele vai ter um exército
para resistir com ele na porta da cidade. Olha que coisa tremenda, aleluia. Agora, ai daquele que estiver só. Eu sei que tudo isso é sensível, tá? Tudo que eu estou falando é sensível, mas uma vez aconteceu uma confusão entre uma irmã nova na igreja, jovem, mais ou menos jovem, com uma pessoa idosa, um homem idoso. Pegaram a confusão e um disse um negócio para o outro. Aí eu peguei a irmã mais nova e fiz ela tentar se acalmar. Falei, irmã, é um idoso, não faz essas coisas. Eu falei assim, não, mas olha só, não é à toa que ele está sozinho, pastor. Chega numa idade dessa, não tem um filho, não tem uma esposa, não tem ninguém perto desse homem. E eu queria continuar defendendo, mas eu não tinha, né? Você nem está dizendo que não foi ela não, foi ela não. Eu não tinha mais o que dizer. De fato, a gente não colhe o que planta. A Bíblia diz que é bem-aventurado quem tem muitos filhos, porque quando chegar no final vai ter quem o ampare. Com todo o respeito que tenho, aqui está uma prova de que a gente colhe o que planta. Meu sogro está ali, enfermo. Eu sei o quanto já chorei pela situação dele. Já trabalhei com ele pendurado em parede de igreja, muitas vezes, a vida inteira servindo ao Senhor. Mas veja se ele está desamparado. Quando chega lá no Marcílio Dias, as enfermeiras e as médicas ficam admiradas da resistência, da longevidade, de como ele é bem tratado, pele limpa, pé sem enfermidade, bem cuidado, porque cheiroso, chega cheiroso lá, né? Por quê? Porque é colheita, ele não está desamparado. A casa que ele gerou está cuidando dele até hoje. Seus filhos vão ser os seus soldados, vão defender você na porta da cidade. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje, me ajude, adore o nome do Senhor. Ele vai ser bem-aventurado porque entendeu o programa de Deus. Mas a gente está abandonando isso. E agora os muçulmanos, eles estão admitindo o plano que tem. Gente, eles estão tocando esse plano há 60 anos. Já tem 60 anos que um plano está em andamento. Vamos dominar o mundo com os nossos filhos. Quem tem filho não precisa de arma, não precisa de bomba, porque o cara lá está todo poderoso, ricão, ele não tem para quem passar, a herança dele vai ser dividida, Deus sabe com quem. Mas quem tem filho tem legado, quem tem filho constrói gerações, quem tem filho tem história para passar para frente. Oh, glória a Deus. Aí há 60 anos, e eles faziam isso, ó, na surdina, 60 anos caladinho, só conquistando espaço com filhos. Mas agora estão tirando onda. Eu ouvi uma entrevista de um deles esses dias no Canadá. Falou, seu país é nosso. Deu uma entrevista, gente, ele falou, o país de vocês é nosso. Vocês não geram filhos, a gente gera. Em menos de 20 anos, o país de vocês vai ser nosso. Vamos acabar com o cristianismo, por quê? Porque os cristãos estão achando que filhos são maldição, são um peso para carregar, são um fardo. Não é um fardo, é flecha. Não é um peso, é um guerreiro da sua mão, um valente para trabalhar com você. Agora o problema é que a pessoa quer um filho, mas quer deixar ele na televisão. Quer um filho, mas quer deixar ele ser educado pelo celular. Quer um filho, mas larga ele à vontade. Não, você tem que manter sua casa em ordem. Pastor, se Deus entendeu tudo aquilo que o Senhor supõe acerca de Adão e de Eva, por que mesmo assim Ele sentenciou? Bom, uma razão você já sabe, porque Deus é justo e não pode jogar a palavra dele por terra. A outra era responsabilidade de Adão. Então não vem com essa desculpa, porque sua casa se perdendo, e dizer, os meus vizinhos também, pastor, só o sangue. Porque tem gente que fala assim, eu me drogo porque onde eu moro só tem viciado. Eu falei, não só tem viciado não. Tem gente lá no seu bairro que não se droga? Tem. Então em vez de tomar exemplo com eles, por que você está tomando exemplo com quem se droga? Com quem se droga? Não tem não, é que você está fazendo a escolha errada. Você não se posicionou como deveria se posicionar. Então entenda o que o Espírito Santo está fazendo. É sua responsabilidade. Pastor, mas fazer mundo, olha aí, os meninos virando todes. Quais meninos estão virando todes?
Quais meninos estão virando todes? Meninos que tiveram um pai presente que disse: a responsabilidade desse garoto é minha. Meu filho não vai virar um todes, meu filho será um homem de Deus. Oh, glória, me ajude a glorificar ao Senhor. Meu filho será um homem de Deus. Oh, aleluia, vai servir ao Senhor de todo o seu coração. Será uma bênção para a geração dele. Oh, naracandaraia. Então não, eu não vou transferir, não vou responsabilizar isso para ninguém. Não vou. E Deus está querendo fazer milagres aqui entre nós, gente. Aleluia, Deus está curando pessoas aqui. Eu estou falando isso pelo Espírito de Deus. E Ele quer gerar milagres. Porque tem gente, aí me perdoe a expressão que eu vou falar aqui, parindo toda hora um filho sem responder por ele. Porque sexo acaba dando em filho, não dá? Ainda mais para quem não tem cuidado nenhum e faz e larga a responsabilidade do mundo. E tem outros que querem, são como Ana. Aleluia, são como Ana. Se o Senhor me der um filho, ele será teu. Oh, glória. Tem outros como Manoá, disse: me ensina o que é que esse menino tem que aprender, me ensina a ser o pai que ele precisa. Eu quero saber como esse menino tem que ser criado. Aí Deus falou para ele: vai ser nazireu desde o seu nascimento, jamais vai beber vinho, jamais vai passar na navalha, e através do teu filho eu livrarei Israel da mão dos filisteus. Pelo amor de Deus, eu tenho que dizer de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória, não vou abandonar, é minha responsabilidade. Se alguém na minha casa for condenado, eu vou junto. Como eu não quero ser condenado, eu vou seguir o exemplo de Noé. Vou construir uma arca, oh glória, para salvar a mim e salvar a minha casa. Quem vai construir a sua, glorifique o maravilhoso nome de Jesus. Meus irmãos, eu preciso usar o nome de dois homens de Deus para terminar aqui. O primeiro é Abraão, já falei de Noé. O primeiro é Abraão. Abraão recebeu um chamado tremendo de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente terminar. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. E me perdoem, eu comecei tão nervoso, eu estava tão nervoso aqui, antes desse culto, da palavra começar, que eu esqueci de fazer referência do pastor André Lira. Pastor, faz um sinal assim. Está ele, a sua esposa, ali sua filha, né? Casou com gente bonita, né, gente? Isso é uma prova que é um homem de oração. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele, por favor? Glória a Deus. Ele e sua esposa são produtores de livros, são donos de uma editora. Quem tiver sonho aí de lançar o seu livro, fale com esse servo de Deus, é uma benção. Está sempre aqui com a gente orando às quintas-feiras, e é bom tê-lo aqui. Mas vamos lá, está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abraão, não era nem Abraão ainda, era só um cara chamado Abrão, que significa pai exaltado, né? Como é que um cara com um nome desse ia morrer sem gerar filhos? Deus não ia deixar assim. Aí ele falou: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você está entendendo que Deus está chamando Abraão? Que Ele está fazendo uma convocação? Para quê, gente? Para ser um militar do exército? Para ser um brigadeiro da aeronáutica? Para ser um grande empresário? Para ser um jogador de futebol? Para ser um professor de teologia? Está chamando Abraão para quê? Me ajude. Para ser pai de uma grande nação. Oh, glória. Mas quem garante ao Senhor que o meu filho, aquele que eu gerar, vai ser pai de uma grande nação? Olha, a promessa foi de Abraão, e ele teve um filho só, com Sara, que foi Isaque. Quando Isaque recebeu sua esposa, viu que ela não engravidava, aí todo dia ele ia para o campo orar sozinho. Você está entendendo a diferença de uma pessoa que sabe a responsabilidade que tem? Ele ia orar no campo, todo dia ia orar no campo,
para Deus abrir a madre da sua esposa. E quando abriu, já abriu com doblô. Eu pedi uma bênção a Deus e Ele dobrou. E está uma guerra no ventre daquela mulher. E ela começou a ficar desconfortável, porque a coisa estava esquisita, não era assim que as outras costumavam viver a gestação. E foi orar a Deus, e Deus falou: é que no teu ventre tem 2 nações. Estou todo arrepiado aqui, não é? Era para dizer, tem 2 garotos aí dentro, tem 2 meninos, birrento, não, aí dentro tem 2 nações. Bendito seja o nome de Jesus. E Deus vai gerar, gente. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Tem 2 nações. Então veja, Abraão foi chamado para ser pai. Gente, deixa eu dizer um negócio aqui que talvez me custe um preço, mas Deus nunca quis estado. Deus não queria que tivesse prefeito, Deus não queria que tivesse vereador, Deus não queria que tivesse governador, deputado, senador, STF, misericórdia. Deus não queria que tivesse nenhuma dessas coisas. Deus não queria nem que tivesse pastor de igreja. Deus não queria, nem de igreja Deus precisava. Deus só precisava que existissem famílias. Famílias que entendem o que Ele pretende. O homem, depois a mulher e um cara guardando sua casa. Amor, quem é que está falando com você? Espera aí, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não. Deus me deu a responsabilidade de cuidar desse jardim, de proteger esse lugar. Se irmão Adão não tivesse baixado a sua guarda, Satanás não tinha destruído a sua casa, não tinha queimado o seu jardim. E eu quero convidar você a levantar suas armas, a erguer os seus braços para a batalha, a dizer à serpente: no meu jardim você não vai queimar, a minha casa você não vai incendiar. Está escrito, são palavras do irmão Tiago: resisti, sujeitai-vos pois a Deus, resisti firme ao diabo, me ajude a terminar, e ele fugirá de vós. Eu quero te abençoar dizendo: em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Oh glória, eu quero te abençoar dizendo: em Deus faremos proezas, pois é Ele quem pisa os nossos inimigos. Todo inimigo da família cairá por terra, todo inimigo da tua casa será repreendido e humilhado. O Senhor tem dito essas coisas e não permitirá que a sua casa venha abaixo. Uma casa bem instruída na palavra não precisa de lei contra ela. Uma casa que gera o fruto do Espírito não precisa. Para que lei contra o assassinato, se a pessoa foi bem criada? Para que lei contra roubo, se a pessoa foi bem instruída? Para que lei contra a rebeldia, contra a falta de educação? Não sei se os irmãos lembram daquela época, que quando alguém fazia qualquer coisa errada, ou andava de qualquer forma na rua, alguém logo perguntava assim: não tem pai não, é? Quem lembra dessa época aí, gente? Só os velhos lembram, né? Qualquer hora que alguém aprontava uma situação dessa, gente, quem é o pai desse menino? Quem é a mãe dessa menina? Por quê? Porque sabe que qualquer comportamento impróprio foi aprendido onde? Me diga. Em casa, né? Eu já vi gente assim: meu Deus, esse meu filho, só o sangue de Jesus. Que menino terrível, querendo responsabilizar uma criança pelo que a criança está fazendo. Aí, uma vez eu encostei numa pessoa e disse assim: quando você era criança, você era assim, bagunceiro? Aí falou assim: pastor, na verdade eu era até pior. Eu falei: é porque eu aprendi que o fruto não cai muito longe do pé, né? Agora o Senhor pode abençoar a sua casa. Lembre que vocês foram gerados no Éden. Oh glória, espiritualmente Deus nos gerou para o Éden, e é no Éden que Ele quer que a gente termine. Fique de pé, a gente vai ler um texto de Moisés, Deuteronômio capítulo 28, por favor coloca na tela aí, verso de número 1 em diante. Glória a Deus.
Vamos louvar a Deus novamente com aquela canção. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seu obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, está escrito assim, verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Isso é aqui que está a diferença entre o que Deus está propondo para a sua casa, para o que aconteceu com a de Adão. Na de Adão, ele abandonou o que Deus disse. Na sua, mesmo fora do Éden, você está se esforçando para obedecer o que Deus fala. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus vai acontecer o quê? Te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito tu serás na cidade. Aleluia. Vamos ler esse texto de mãos dadas aí? Segure aí. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Glória a Deus. Fecha o corredor aí, dá as mãos. Vou voltar ao verso 3. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás no campo. Continue a leitura comigo, verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, leia comigo, e a tua amassadeira. Continue. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Continue. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andar após outros deuses, para os servires. Oh glória, aproveita que você está segurando a mão desse servo, dessa serva do Senhor, e levante comigo um clamor, enquanto a gente vai ouvindo o som dessa canção, e daqui a pouco a gente vai cantar com toda a força dos nossos pulmões. Senhor, nós sabemos que cuidar de família hoje não é uma tarefa fácil. Viver num lar hoje não é uma tarefa fácil, principalmente dentro dos padrões da tua palavra. Mas nós
mandamentos, confiamos nos valores do reino e confiamos no poder dessa palavra que acabamos de ler. E por isso, meu Senhor, diferente do que aconteceu no Éden, nós decidimos abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos planos para abraçar as tuas ordenanças. Restaura a tua casa, meu Senhor, restaura os nossos lares, restaura a igreja e restaura o Brasil. Glorifica o teu nome, promovendo a salvação de vidas para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Nós oramos, meu Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.